Meninas e meninos do meu coração varonil, vamos para mais uma pílula sobre serviços públicos. Dentro da Lei 8987, lá temos também a parte de licitações. Não é só a Lei 8666, não. A Lei 8987 também traz alguma coisinha sobre. Vem aqui comigo. Licitações nos serviços públicos. Qual é a modalidade licitatória? Modalidade licitatória para as concessões é a concorrência. Isso aqui acontece em 99% das vezes, mas poucas são as verdades absolutas, né? Essa também não é uma verdade absoluta. Quando determinados serviços são inclusos na lei da privatização, uma lei geral de privatização, vem se admitindo também o uso do leilão. Leilão para serviços públicos? Sim. Então quero que você guarde a possibilidade de termos um leilão viável. O uso de leilão. E as ações vão ser comercializadas em bolsa. É um leilão na bolsa. Guarda aí. Professor, mas qual é a modalidade sempre aplicável? Bom, segundo a lei 8987, você não tem muito espaço para raciocínio, não. É sempre a modalidade concorrência. Eventualmente, quando a banca for expressa, só quando ela for expressa, quando ela citar o leilão, você lembra dele. Caso contrário, não vai lembrar. Entendi. Tem mais alguma observação? Sim. Essa lei, ela trata 99,9% das vezes de concessões. Mas tem lá um artigo perdido, que é o artigo 40, que veicula a definição, né, a definição e características da permissão de serviço público. E no artigo 2º, ao definir permissão, não se previu qual é a modalidade licitatória. Então saiba que para permissões a lei foi silenciosa. A lei é omissa. Perfeito? Prosseguindo. Duração do contrato. Bom, é outra problemática. Dentro dessa lei, não existe prazo. Significa dizer que a concessão é um prazo indeterminado? Não, não. Até porque o inciso 2 do artigo 2º vem dizendo que tem que ter um prazo determinado. Mas esse prazo ele não segue aquela dinâmica da Lei de Licitações e Contratos, a Lei 8666 de 1993. Por quê? Porque lá na Lei de Licitações e Contratos, quem paga é o poder público. E o poder público tem um orçamento a ser observado. Então a regra é que por lá se atenda ou siga a vigência dos créditos orçamentários. Ponto. Siga a vigência dos créditos orçamentários. Aqui, quem paga é o usuário, via tarifas. Por isso, há pouca sensibilidade de se estabelecer um prazo. Não estou querendo dizer que deva ser um prazo muito longo, mas também não precisa ser tão curto como os prazos previstos na lei de licitações. Então, a duração do contrato ela não está adstrita, restrita à vigência dos créditos orçamentários. E a lógica é pagamento via tarifas e não orçamento público. Inversão de fases. Facultado o julgamento antes da fase de habilitação. O que acontece? Em 2002, surgiu a modalidade licitatória pregão. Pregão, em 2002. E o pregão ele inovou em relação à lei de licitações e contratos ao prever uma inversão de fases. A dinâmica do pregão se tornou muito mais célere, muito mais rápida e lógica. Por quê? No lugar de primeiro se fazer a habilitação de todas as empresas e depois do julgamento de todas as empresas, inverteram a fase. Primeiro o julgamento das empresas e a habilitação tão somente da empresa mais bem classificada. Muito mais rápido, né? Muito mais lógico, né? Para que habilitar todas? Sendo que o contrato final só é celebrado ou pode vir a ser celebrado com uma empresa. Logo, permite-se, faculta-se, se possibilita a inversão de fases dentro da lei de concessões. Não é que exista a necessidade de, é permitido que.
tenha o julgamento e depois a habilitação, uma inversão de fases. Então vai ser uma concorrência com inversão de fases, muito próximo do que acontece com o pregão. Há quem chama, inclusive, de concorrência pregão, por conta da inversão de fases. Tipos de licitação são diferentes do que a gente prevê, do que se previu, do que se estudou na Lei de Licitações e Contratos. Lá nós temos menor preço, maior lance e oferta, melhor técnica, técnica e preço. Esses são os tipos de licitação previstos no artigo 45 da lei. Aqui não. Aqui é tarifa, né? Aqui menor preço não, aqui é tarifa. Então é menor tarifa. Às vezes, toda a estrutura já está pronta. Porque tinha uma concessionária lá que já estava há 60 anos. Deixou toda a estrutura prontinha. E o poder público precisa de um aporte de recursos públicos. O que ele faz? Ele vende a concessão. Ele vende. Maior outorga. Olha a lei usando a expressão outorga. Maior outorga. Quem der mais, leva. Não considera a tarifa. Considera só quem der mais dinheiro. Ou melhor técnica. Ou ainda melhor técnica. São apenas esses os critérios? Não. Eu posso ter menor tarifa, mas maior preço de outorga. Eu posso ter menor tarifa com melhor técnica. Eu posso ter maior valor pela outorga com melhor técnica. Então podemos ter menor valor da tarifa, maior valor de outorga, melhor técnica, técnica com menor de valor de tarifa, maior valor de outorga com melhor técnica. Bacana, né? E no caso de empate, olha só que bacana. Na Lei de Licitações e Contratos, no caso de empate, o artigo 3º, ele prevê produção no país, empresas brasileiras, lembra? Que investem em tecnologia, reservem vagas para sorteio público. Está lá na Lei de Licitações e Contratos. Aqui é diferente. Num caso de empate, vence a empresa brasileira. Não é produção no país, é diferente. Então é uma sutileza em relação à Lei de Licitações e Contratos que vocês já estudaram. Alteração unilateral na Lei de Licitações e Contratos, para cima, para baixo, em até 25%. E aqui? Aqui não aplica esses limites. Não são aplicáveis os limites da Lei 8666. Consórcio. Bom, consórcio pode participar. E o dever de constituir empresa? Bom, lá na Lei de Licitações e Contratos, artigo 33, cuida da participação de um consórcio. Em nenhum momento fala que tem que constituir empresa. E na Lei 8987 também. Em nenhum momento diz que o consórcio deve constituir empresa. Consórcio não tem personalidade jurídica, né? Então a Lei de Licitações não obriga e a Lei 8987 não obrigava. Agora tem que constituir? Não. Pode constituir. Posso exigir. Eu posso exigir. Pode exigir que constitua. Quer participar, consórcio? Ok. Porém, vencendo, deve constituir empresa. Deve. Então, o edital pode estabelecer como obrigação do consórcio se transformar em empresa antes de assinar o contrato. Vai virar uma sociedade de propósito específico, diga-se passagem.